A leitura nossa inicial, Colossenses capítulo 2, de 8 a 15. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporeamente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Vamos ler juntos o verso 10? Verso 10, vamos juntos? Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Vamos orar. Bondoso Deus, obrigado por estarmos na Tua casa nesta noite. Queremos, ó Deus, primeiramente te agradecer por tudo que o Senhor nos tem feito, pelo que o Senhor nos tem dado, pelas Tuas misericórdias, ó Deus, que são a causa de não sermos consumidos, pelo Teu perdão, pelo Teu amor derramado sobre nós. E por isso mesmo, ó Deus, nós te suplicamos nesta hora, ajuda-nos, ó Deus, a confiar na Tua misericórdia, na Tua graça, no Teu favor, crer de todo o coração no Teu amor por nós, e assim, ó Deus, concede-nos a alegria e o refrigério da salvação, e ajuda-nos, ó Deus, a melhorar na nossa atitude, nos nossos comportamentos, na nossa vida. Ensina-nos a fazer isso pela Tua palavra nesta noite. Recebe, ó Deus, nossa gratidão e nosso louvor e fala ao nosso coração. É a oração que fazemos ao Senhor nesse momento, no nome santo de Jesus. Amém. Vamos cantar 2 hinos. Quero convidá-los, primeiramente o hino de número 110A e depois o hino 350. Testou o volume? Em Jesus confiar, sua lei observar, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo falas, a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior pode o crente ficar
fiel abalar, crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Grande prova de amor, comunhão no Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, é consolo que não tem igual. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Amém. E no 350 também fala sobre a nossa palavra, palavra de vida, palavra de Deus. E no 350. Fonte da celeste vida, manifesta o teu poder, vivifica o sem alento, faze os mortos renascer. Vida eterna, nos vieste conceder, nos vieste conceder. Ao abrirmos o teu livro, dele emane a luz dos céus, esclarece todo engano e dos erros livra os teus. Ilumina nossas almas, grande Deus, nossas almas, grande Deus. Na leitura desta Bíblia, dá-nos gozo, ó Senhor, tendo pelo teu ensino comunhão em santo amor. Exultamos, entoando teu louvor, entoando teu louvor. Pelo estudo da palavra, aprendemos de Jesus. Ó, concede os belos frutos que esta instrução produz. E gozamos, alegria
alegria, vida e luz. Alegria, vida e luz. Amém. Muito bem. Abra a sua Bíblia na segunda epístola de Pedro, capítulo de número 3. Quero ler com vocês o versículo de número 18. Eu farei a leitura do versículo 14 até o 17, e aí o verso 18 nós leremos juntos. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, é o último capítulo da segunda Epístola de Pedro. Beto, vou pedir para você colocar no grupo da igreja um aviso que não tem, porque tem gente mandando mensagem aqui para mim, procurando o link. Uma outra coisa, se você tiver o contato da Bruna e do Ed, não sei se você tem aí. Não tem? Porque talvez o celular dela confirme. É uma hipótese também. Segunda Pedro, capítulo 3, versículos de 14 a 18. Eu vou ler do 14 ao 17. Vocês leiam junto comigo o verso 18. Diz assim: Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Juntos. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Muito bem, vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus, nós te agradecemos nessa noite pela oportunidade, ó Deus, de começarmos mais um ciclo de estudos e pedimos a tua direção sobre as nossas vidas para isso. Ajuda-nos, ó Deus, nesse conteúdo, a aproveitarmos, ó Deus, a tua palavra e tudo aquilo que ela nos ensina, para que possamos realmente experimentar o crescimento espiritual tão necessário para a vida de cada um de nós. Que assim, ó Deus, o Senhor nos faça enxergar que neste processo de caminhada como cristãos, não basta apenas, ó Deus, conhecer, é necessário que coloquemos em prática aquilo que o Senhor tem nos revelado. Portanto, ajuda-nos, ó Deus, a unir o conhecimento e a prática, para que possamos realmente demonstrar crescimento e amadurecimento espiritual. Pedimos-te nesta hora, ó Deus, que nos ilumines, para que possamos compreender a tua palavra e o teu ensino. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos ter um período de estudo. A gente tem uma agenda, só para você entender um pouquinho, que nós não abandonamos aí nossa agenda. Nós temos uma agenda, inclusive com uma revista da Escola Dominical preparatória para os dois primeiros livros do Antigo Testamento, Gênesis e Êxodo, e nós vamos cumprir essa agenda. Não exatamente agora, mas o nosso plano é terminar esta revista que vocês já receberam no domingo pela manhã, e depois que nós concluirmos, nós vamos fazer um estudo compartilhado. Nós vamos estudar Gênesis na quinta-feira e Êxodo no domingo pela manhã. A gente vai fazer essa dobradinha aí, provavelmente por 1 ano ou 2. Né? Mas antes de fazermos isso, nós, como conselho, decidimos fazer uma pausa para a gente abordar alguns assuntos que estão sendo aí
alvo de polêmica nos nossos dias, então a gente vai tratar um pouquinho, provavelmente até lá pelo período da eleição, onde tem muita coisa fervilhando aí, e a gente precisa dar uma resposta cristã, bíblica, para várias dessas demandas que surgem em termos de debate. E então, vencido isso, a gente retoma novamente aquela agenda nossa. E aí o que acontece? Na quinta-feira, como nós encerramos a carta aos Romanos, eu não vou começar nenhuma outra carta e não vou começar nem Gênesis, nem Êxodo aqui na quinta-feira, porque eu prefiro que vocês estudem primeiro a revista antes da gente começar esse estudo aí dos 2 livros. Então eu escolhi um livro, acessório, não um livro bíblico, mas um livro de um autor que eu gosto muito, que é um pastor lá em Seattle, pastor John MacArthur, e bastante conhecido, acho que todos vocês já ouviram alguma coisa, se não vão ouvir a partir de hoje. Ele tem muitos livros e é um pastor reformado, de uma linha igual à nossa. E nós vamos aproveitar um desses livros dele, que é um livro antigo, um dos mais antigos dele, que se chama As Chaves para o Crescimento Espiritual. Eu não vou passar todo o livro com vocês, eu estou resumindo algumas partes do livro, e a gente vai usá-lo aí, agora no mês de agosto, no mês de setembro, e vamos ver aí até como é que a gente caminha, na utilização do livro. Então hoje eu vou fazer uma introdução, e vou dar o pressuposto básico do livro e daquilo que MacArthur entende ser o pressuposto elementar para o crescimento espiritual, tá bom? Então essa vai ser a nossa trajetória aí a curto prazo. Tá? A médio prazo a gente volta lá para a nossa agenda, para o nosso currículo estabelecido desde o ano passado já, ok? Bom, o texto que nós lemos aqui, que é o texto da epístola de 2 Pedro, ele serve como um ponto de partida para nós. A vida cristã, ela precisa necessariamente resultar em crescimento espiritual. Tem que ter. É o mesmo que se espera quando uma criança nasce. Quando uma mãe dá à luz a uma criança, você não espera que ela seja um bebê para sempre. Você espera que ela cresça, que ela aprenda a comer sozinho, que ela aprenda a andar por si só, que ela aprenda a falar, que ela aprenda a realizar suas necessidades elementares, básicas, sozinha. E na realidade, a escola da vida é uma escola de autonomia. Nós vamos ensinando para os nossos filhos, desde quando eles nascem, nós vamos ensinando a autonomia, para que eles se tornem uma pessoa capaz, plenamente capaz, de realizar aquilo que é próprio da vida humana. Quando nós pensamos na conversão e na vida cristã, é como pensar na vida de um bebê, Tanto que no Novo Testamento a conversão é chamada de novo nascimento, E não é o nascimento da carne nem do sangue, mas do Espírito. E a partir do momento que acontece um novo nascimento, como é o nascimento de um bebê, Paulo fala lá que a gente deseja ardentemente o genuíno leite espiritual. Ou seja, a gente começa lá como um bebê começa mesmo, tomando leite espiritual, comida básica. Mas depois nós vamos buscando um alimento mais sólido. Pelo menos em regra deveria ser assim. E a vida cristã, ela tem, obviamente, que se desdobrar. Não apenas em novos conhecimentos, novas informações. Mas, naturalmente, nós precisamos de novas atitudes. Nós precisamos de uma reconfiguração total. Nosso jeito de falar, nosso jeito de pensar, nosso jeito de agir. Nosso jeito de nos relacionarmos. Quando nós falamos de crescimento espiritual, a gente está pensando nisso, E a grande pergunta que esse livro faz para nós, logo de cara, e é a pergunta do pastor MacArthur para nós, é: você está crescendo? Faça aí uma análise, da sua vida, de quando você passou pela conversão, quando ela aconteceu, até hoje, Quanto você cresceu espiritualmente? Houve crescimento? Que tipo de crescimento foi esse? Crescimento sadio, crescimento sustentável,
crescimento que levou você a uma vida nova, uma vida com novos comportamentos, nova forma de pensar, nova maneira de se relacionar? A pergunta é, você está crescendo? Nós estamos aqui hoje está bem interessante aqui, porque nós temos pessoas bem novas e pessoas já bem de idade. E nós temos também novos crentes e temos crentes antigos, né? Então a gente pode, todo mundo, fazer uma análise aí e ver que conclusão nós chegamos. Quando alguém olha para a minha vida, e especialmente os meus parentes, que é quem tem uma visão de raio-x para me examinar melhor, será que os meus filhos, o meu cônjuge, ou os meus pais, o que eles poderiam dizer sobre o meu crescimento espiritual se eu pedisse para que eles me avaliassem? Porque pedir que a gente mesmo se autoavalie, isso é muito subjetivo, né? Tanto que a Bíblia fala que se for para alguém te elogiar, que não seja você mesmo, seja outro, né? Que outra boca te louve e não a sua. Mas se você hoje tivesse que pedir para alguém que convive muito com você, falar, olha, do dia da minha conversão até hoje, o que você notou que mudou na minha vida? Houve crescimento? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Porque, lamentavelmente, acontecem algumas coisas estranhas dentro da igreja, e na vida e nas famílias, né, e na vida de muitos crentes, que é aquela euforia que é natural no começo da conversão, e depois parece que há uma acomodação. E infelizmente, às vezes a gente percebe pessoas que não aprendem, que não crescem. E às vezes você encontra o camarada lá com 20, 30 anos de convertido, mas tendo um comportamento muito parecido, para não dizer igual, com o que ele tinha quando ele não era convertido. O que te leva a um questionamento se houve realmente uma conversão. E se essa conversão foi real, então o que aconteceu? Negligência? Por que não teve crescimento espiritual? E a partir daí, então, a gente precisa descobrir o caminho desse crescimento para galgar esse crescimento espiritual. Então, a proposta do livro é exatamente essa, que eu faça um autoexame e que eu analise a minha situação como crente, e então eu me engaje realmente nesse compromisso, que é um compromisso, aliás, é um imperativo da Bíblia. Pedro, né, escreve essas 2 epístolas pastorais, e no final delas ele diz, olha, usem aí o que Paulo, né, o meu irmão Paulo escreveu, tem muitas coisas difíceis lá, não vão deturpar como alguns estão fazendo, mas estudem, se aprofundem. Então, o que Pedro está dizendo é, usem o Antigo e o Novo Testamento, usem a Bíblia e se aprofundem nela. E ele termina, o último versículo dele é um imperativo, né? Antes, ele diz, crescei, imperativo, crescei na graça e no conhecimento. Vocês precisam se aprofundar na graça de Deus, na intimidade com Deus, no relacionamento profundo com Deus, e precisam crescer também no conhecimento. Essas 2 coisas juntas vão gerar aquilo que se espera de todo crente, que é a prática. É a prática. Porque quando eu falo de graça, eu estou falando de posição em Deus. Eu estou falando de filiação, de inclusão. Eu estou falando do poder de Deus derramado sobre a minha vida. E quando eu falo de conhecimento, eu estou falando de transformação de mente. Eu estou falando da revelação de Deus. E quando eu junto esse poder de Deus atuando em mim, junto com uma revelação de Deus, novos conhecimentos, a vontade de Deus conhecida pela minha mente, pelo meu coração, eu sou levado a um comportamento novo. Pelo menos deveria ser assim na vida de todos nós. Para que o crescimento espiritual aconteça, nós precisamos então da graça e do conhecimento. E Pedro diz, isso não é uma opção para a vida do crente. Isso é um imperativo. Ok? Dito isso então, eu quero começar aqui da mesma maneira como MacArthur começa no livro, desconstruindo algumas ideias equivocadas do que é crescimento espiritual. Então eu vou citar pelo menos aqui seis informações equivocadas sobre crescimento espiritual. Então nós vamos começar falando sobre o que não é crescimento espiritual.
Primeira delas, crescimento espiritual não tem nada a ver com a nossa posição em Cristo. Em Cristo Jesus, Deus está satisfeito conosco, porque por causa da justiça de Cristo, por causa da obra de Cristo que é evocada sobre a nossa vida, diante de Deus nós somos definitivamente aperfeiçoados, objetivamente aperfeiçoados. Por isso que Paulo, quando escrevia às igrejas, ele escrevia aos santos que estão lá em Éfeso. Ele se dirigia à igreja e aos irmãos como santos, porque teologicamente, biblicamente, objetivamente, a obra de Cristo na cruz, ela satisfez plenamente a justiça de Deus, e Deus se relaciona comigo através da mediação do seu Filho. Então, o que Deus vê sobre a minha vida, isso é obra dele, é algo que deixa ele plenamente satisfeito, porque não são as minhas obras, mas são as obras de Cristo. Então, quando nós falamos de um verdadeiro convertido, esta pessoa, ela já ocupa uma posição de membro da família de Deus, foi adotada na família de Deus. Nós somos completamente dele e fomos enriquecidos com toda a sorte de bênçãos espirituais, e nós somos dele. Vamos lembrar do que nós acabamos de ler agora há pouco? Volte lá na sua Bíblia, Colossenses capítulo 2, versículo 10. Também nele estais aperfeiçoados. Percebeu o tempo do verbo aqui? Também nele estais. Esta obra já aconteceu. Ela já foi feita, ela é definitiva, ela está encerrada. Paulo está dizendo, em Cristo Jesus, nós estamos aperfeiçoados. Então veja, quanto à minha posição diante de Deus, esta obra de Cristo Jesus já concretizou a minha salvação e me aperfeiçoou definitivamente, porque diante de Deus, nas regiões celestes, eu fui limpo completamente. Todos os meus pecados já foram pagos por Cristo. Aqueles que no tempo já aconteceram, e aqueles que por uma infelicidade no tempo ainda podem vir a acontecer. Todos eles já foram pagos por Cristo Jesus, de tal maneira que diante de Deus o meu nome está absolutamente limpo e Deus está satisfeito, porque diante de Deus, em Cristo Jesus, nós somos aperfeiçoados. Então, quando nós falamos de crescimento espiritual, eu não estou falando de alguma coisa que pode me dar uma posição melhor diante de Deus. E infelizmente esse equívoco leva muita gente na igreja a pensar em crescimento espiritual como uma corrida na tentativa de ocupar um espaço melhor, de ocupar uma relevância maior dentro da igreja, com a autorização divina, porque afinal de contas eu melhorei muito, então Deus já me promoveu, e agora existe uma diferença entre eu e vocês. Eu estou aqui no lugar mais alto, vocês estão no lugar mais baixo, significa que eu cresci mais espiritualmente. Esse tipo de bobagem acontece em muito lugar por aí. E às vezes alimentado pela própria igreja, que às vezes chega para o irmão e fala assim, ô irmão, ora por mim, porque como você é uma pessoa mais espiritual, mais consagrada, Deus ouve mais a sua oração que a minha. Como se existisse algum outro mediador diante de Deus que não fosse único e exclusivamente Cristo Jesus. E como se alguns de nós tivéssemos mais acesso a Cristo do que outros. Então, MacArthur ele começa logo na introdução do livro dizendo o seguinte, olha, crescimento espiritual não tem nada a ver com posição diante de Deus, porque a nossa posição é a mesma em Cristo Jesus, todos nós. O crente que tem um dia de conversão, o que tem 50 anos de conversão, nossa posição é a mesma. Fomos justificados por Cristo Jesus. Estamos num só batismo, num mesmo Espírito e com o mesmo mediador, que é Cristo. Não tem posição diferente. Ah, mas o senhor é pastor e eu sou o mesmo como... Nós não temos diferença diante de Deus. Estamos na mesma posição. Então, crescimento espiritual não tem a ver com galgar alguma posição diferenciada diante de Deus. Temos a mesma posição. Ainda um outro texto, para a gente confirmar isso, voltando lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3.
2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Veja, não é pelas nossas obras, pelas nossas ações, mas é por aquilo que nos foi doado, que nós nos tornamos participantes da natureza, ou dessas promessas, por causa da natureza divina, que nos foi doada em Cristo Jesus, e pelo selo do Espírito Santo que habita em nós, regenera o nosso interior e produz em nós novidade de vida. Tá? Então, o que não é crescimento espiritual? Não é mudança de posição em Deus. Em Deus nós estamos todos na posição de filhos adotivos pela graça, justificados por Cristo Jesus. Segunda questão, segunda coisa que não é crescimento espiritual. O crescimento espiritual nada tem a ver com um favor especial de Deus. Crescimento espiritual não faz Deus te amar mais. Ou não é resultado de Deus ter um amor especial por você. Não é segredo, vocês sabem disso. Até a adolescência eu fui de uma igreja pentecostal. E volta e meia começava a sessão lá de profetada, né? E aí vinha uma pessoa lá, e eu ouvi isso várias vezes, e sei que alguns aqui já ouviram também. A pessoa chegava para orar e falava assim: olha, Deus está me falando que Ele tem um amor especial por você. E aí você fala assim, mas como assim? Ele me ama mais do que os outros? O amor dele por mim é diferente do amor que ele tem pelos outros? Gente, resposta simples para isso. 1 João, Deus é amor, ponto. Não tem mais amor ou menos amor, Deus ama. E o amor dele é pleno. Então não tem essa história de que Deus ama mais fulano do que Beltrano. O amor de Deus é igual. Ah, mas e se eu fizer isso, aquilo e aquilo outro, será que Deus não vai me amar mais e fazer alguma coisa a mais por mim? Não, crescimento espiritual não pode ser movido por esse desejo de ganhar alguma coisa a mais de Deus, ou de fazer com que Deus te ame mais. Se você fizer isso ou aquilo, Deus vai te amar mais. É uma coisa que às vezes a gente faz com o filho, e faz errado. Às vezes, para colocar um pouquinho de temor no coração dos filhos da gente, a gente fala assim, ó, se você fizer tal coisa, papai do céu não vai gostar e vai ficar triste com você. A gente não faz isso com o filho? Mas olha o que você está criando na mente dele. Qual o conceito você está colocando na mente do seu filho? Que Deus trata a gente do jeito que a gente trata os outros. E o nosso amor pelas pessoas é muito condicional. Faz o que eu quero, o que eu gosto e que eu concordo, eu vou te amar. Faz o que eu não gosto, o que eu não quero, o que eu não concordo, eu vou parar de te amar. Não é assim? Esse é o nosso jeito de amar. Agora eu te pergunto, esse é o jeito de Deus amar? Romanos 8, a partir do versículo 31, diz o quê? Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nem a tribulação, nem a angústia, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. O que nós aprendemos aqui domingo? Deus se delicia na misericórdia. Então veja, eu não posso nutrir esse conceito equivocado de que eu preciso do crescimento espiritual para fazer Deus me amar mais, e que se eu não tiver esse crescimento igual ao do meu irmão que está sentado no banco do lado, então significa que eu
sou de uma classe inferior, de uma posição inferior, e tenho menos o favor de Deus do que o fulano tem lá. Porque senão, a gente vai buscar o crescimento espiritual na tentativa de trocar com Deus. Senhor, eu faço isso, o Senhor me dá aquilo. Uma coisa que acontece muito em relação, por exemplo, ao dízimo. Tem muita gente que entrega o dízimo com esse sentimento, com esse pensamento, e aí deixa de ser dízimo. Eu vou dar o dízimo para Deus me dar em dobro. Deixou de ser dízimo. Percebe? Então vamos lá. Quando Paulo, especialmente lá em Romanos capítulo 5, do versículo 10 em diante, ele diz que quando Deus, ele entregou o Filho dele por nós, nós ainda éramos pecadores e inimigos de fato. E aí Paulo, ele nos chama a uma conclusão, olha, se quando nós éramos inimigos de Deus, ele deu o Filho dele para morrer por nós, quanto mais agora, ele não nos dará a reconciliação. O que Paulo está dizendo é o seguinte, veja, Deus, quando Ele te amou, Ele não te amou porque Ele te achou bonzinho, Ele não te escolheu porque Ele previu que você ia fazer alguma coisa legal. Deus nos amou e Deus nos acolheu quando nós éramos inimigos dEle. Então o amor de Deus para comigo, ele não é condicional e nem é provocado por nada que eu faça, é uma decisão de Deus. Então, quando eu estou falando de crescimento espiritual, não estou falando de uma tentativa de tentar galgar mais amor de Deus, para ganhar mais favor de Deus, alguma coisa assim. Terceiro, que não é crescimento espiritual. Crescimento espiritual não tem a ver com o tempo que você tem para dedicar a isso. Tem muita gente que fala assim, olha, se eu tivesse tempo, eu ia me consagrar mais a Deus, eu ia mais à igreja, eu ia ler mais a Bíblia, eu ia orar mais, e eu ia ver crescimento espiritual. Crescimento espiritual não tem a ver com tempo. Não se mede crescimento espiritual, nem pelo tempo que eu dedico diariamente à Bíblia ou aos cultos, e nem pelo tempo que eu tenho de crente. E aí tem uma pesquisa interessante que foi feita pela revista Times na década de 60. Olha quanto tempo já foi isso, hein? Na década de 60 do século 20. A revista Times fez uma pesquisa junto às escolas, junto aos seus universitários, portanto jovens, que frequentaram escolas bíblicas dominicais durante a sua infância e adolescência. E então eles fizeram algumas perguntas e tinha lá algumas alternativas para essas perguntas que eram perguntas bíblicas. E aí os resultados foram muito interessantes. Por quê? Vou citar alguns para vocês. Para boa parte daquela juventude que estudou a infância, a adolescência e a juventude na escola bíblica dominical. Para muitos deles, ao responder às suas perguntas, muitos concluíram que Sodoma e Gomorra eram amantes. Que os evangelhos foram escritos por Mateus, Marcos, Lutero e João. Que Eva foi criada de uma maçã. E que Jezabel era a jumenta do rei Acás. Aqui dava até para concordar. Essas pessoas aqui frequentaram a escola bíblica dominical durante 10, 15 anos. E eu me arrisco a dizer que se essa pesquisa fosse feita com gente de idade, talvez as respostas não fossem tão diferentes. Porque nós temos pessoas na igreja que ficam de cabelo branco ou perdem o cabelo da cabeça sem nunca ter lido uma vez a Bíblia inteira. Então, crescimento espiritual e maturidade cristã não se mede pelo tempo. Em contrapartida, eu já tive o privilégio de ver adolescentes e jovens sábios, porque amaram a palavra de Deus, dedicaram tempo, cresceram no conhecimento e cresceram em graça e sabedoria diante de Deus.
Eu tenho pesquisado bastante um assunto que me deixa muito curioso, que é Salomão. E a lição que a gente aprende com esse pedido curioso que ele fez. Salomão pediu a Deus, Deus falou, peça o que você quer que eu vou te dar. Ele pediu sabedoria. E a gente tem a mania de achar que Deus fez assim, ó, igual um gênio da lâmpada. Pum! E ali, Salomão ficou sábio. Mas, gente, sabedoria não é conhecimento. Para fazer igual lá no Matrix, naquele filme que o cara engata um cabo lá no cérebro do outro lá, e ele aprende a ser piloto de helicóptero instantaneamente. Não, mas não é isso, sabedoria não é conhecimento. Sabedoria é a capacidade de você aplicar o que você sabe à vida prática. Como é que você consegue sabedoria? Se for um passe de mágica, daí não é sabedoria, porque falta a prática. Então, o que nos leva a concluir, especialmente quando a gente vê a trajetória de vida de Salomão, que fez um monte de bobagem, mas ele fez um monte de bobagem e foi acumulando conhecimento e sabedoria, a tal ponto que ele nos deixa 2 grandes livros da Bíblia com sabedoria para a vida. E a gente chega à seguinte conclusão: sabedoria não se conquista simplesmente com o tempo. Eu tenho visto, e vocês devem ter visto também, gente de cabelo branco que continua sem um pingo de sabedoria, que adquire um monte de conhecimento, mas não consegue ser prático em nada, zero de prática. Que sabe muita coisa, é capaz de te explicar sobre os mistérios da química, da matemática, fala de física quântica, mas não consegue traduzir o que conhece em algo prático, ao ponto de saber arrumar um chuveiro em casa. Ou de talvez fazer uma criança sorrir. Ou de talvez consolar alguém que está chorando. Ou de dar uma palavra de encorajamento para uma pessoa que está cansada. Não sabe. E quando você se aproxima ainda mais, você vai ver que essa pessoa cometia um erro na adolescência, chegou na vida adulta, continuou cometendo o mesmo erro, e ficou velho e continuou cometendo os mesmos erros que aconteciam na adolescência. O que você conclui é que a pessoa não adquire sabedoria de jeito nenhum. E então, quando Tiago diz, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus que a todos dá e nada lhes cobra, a conclusão que a gente chega juntando com a vida de Salomão é o seguinte: sabedoria é a capacidade de aprender a colocar em prática aquilo que você consegue acumular na mente de informação, de transformar informação em atitudes, em ações práticas. E isso só pode ser aprendido e testado ao longo da vida, mas somente com a bênção de Deus. Sem a bênção de Deus, você não passa de um acumulador de informações e de histórias, mas você não cresce. E como pastor, eu tenho visto gente que passa um ano, passa uma década e continua fazendo as mesmas coisas, não importa quantas vezes você diga para a pessoa, não faça assim. A pessoa vai lá e faz o contrário, ou faz aquilo que você falou para não fazer. Passa 20 anos, a pessoa já ouviu 1000 vezes que ela não pode fazer determinada coisa, ela vai lá e faz do mesmo jeito. Que nos leva a concluir o quê? Que essa pessoa não tem sabedoria. Tem conhecimento, mas não tem sabedoria. Então veja, crescimento espiritual nada tem a ver com tempo. Crescimento espiritual tem a ver, nós vamos ver um pouco mais adiante, tem a ver com sabedoria. Sabedoria para traduzir em atitudes práticas aquilo que você aprende na teoria, aquilo que você aprende com Deus. Ou repetir de forma prática aquilo que você aprende na vida das outras pessoas que estão ao seu redor. É adquirir capacidade, né, de repetir o que é bom na prática e reprimir o que é mal. Sabedoria. E Salomão fez bobagens ao longo da vida dele, mas ele foi aprendendo com cada uma delas. E ele pôde ir ensinando os mais novos, dizer assim, olha, não faça isso. Cuidado com quando acontecer isso e tal. E ele vai mostrando. E quando você lê Eclesiastes, fica nítido em Eclesiastes. Muito nítido. Ele vai lá e fala assim, olha, mais vale um vizinho atencioso do que um irmão de sangue, distante de você.
Então, cuida do seu vizinho, porque na hora do aperto, quem vai te socorrer é ele, não é seu irmão que mora a 2.000 quilômetros de você. Quer uma coisa mais óbvia que isso? Isso tem a ver com a prática da vida. Isso não está escrito em livros. Aliás, está na Bíblia por causa de Salomão. Mas você não vai aprender isso em outros livros. É vida. E Salomão, ele adquiriu sabedoria porque Deus o abençoou para que ele aprendesse com as circunstâncias. Crescimento espiritual tem a ver com isso. E não com o tempo. De novo, vou repetir. Tem muita gente nova que, pela graça de Deus, adquire sabedoria e tem muita gente velha que não aprende nunca. E acha que porque tem 40 anos de igreja, cresceu espiritualmente, quando ainda é um bebê, está tomando leite espiritual. Crescimento espiritual, em quarto lugar, não tem nada a ver com o acúmulo de conhecimento bíblico e teológico. Uma pessoa pode conhecer muitos fatos, pode conhecer muito as histórias da Bíblia, pode saber muito de teologia e pode ser imaturo espiritualmente. A não ser que o conhecimento resulte em sua conformidade com Cristo, resulte em tornar você parecido com Cristo, todo esse conhecimento será inútil. Ou seja, se o conhecimento que eu adquiro ao longo da vida, ele não me tornar parecido, semelhante a Cristo, não vai adiantar de nada. Crescimento espiritual tem a ver com essa conjugação de conhecimento e prática que me torna semelhante a Cristo. Vamos lá? Informação bem simples, em 2 versículos bem conhecidos da Bíblia. Romanos 8, 28, a gente sabe. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Em algumas versões, decreto. E aí o que está no 29? Para serem conforme, predestinados de antemão, para serem conforme a imagem do seu Filho. A falta de sabedoria nossa é tão grande, e os equívocos no conhecimento também na mesma proporção, que tem muita gente que nunca leu o 29. E aí chega a seguinte conclusão: tudo que acontecer no meu dia aqui vai cooperar para o meu bem. Não é meio assim não. Primeiro você tem que definir qual é o bem. Qual é o bem? Porque muita gente pensa que o bem é conforto, saúde, prosperidade. Esse é o meu bem. Na ótica humana, normalmente é isso: conforto, saúde, prosperidade. Mas o verso 29 diz: qual é o bem para qual todas as circunstâncias da vida do crente cooperam? E qual é o bem? Me conformar à imagem de Cristo Jesus. Esse é o bem. E aí você vai ver que para esse bem ser atingido na nossa vida, não vai ser com conforto, com prosperidade, e nem muito menos com saúde. A probabilidade seja exatamente o contrário. Porque a imagem de Cristo, ela se forma em nós através da luta, do fogo da provação. E aí você ora: Senhor, me abençoa. E Deus fala: estou te abençoando. Vou te tirar o emprego. Mas Senhor, me abençoa. Vou abençoar. Vou te dar uma doencinha aí. Mas Senhor, me abençoa. Provação. Tempestade. Para quê? Para me humilhar, para que eu seja tão humilde quanto Cristo. Para me tirar as minhas raízes terrenas, para que eu esteja mais comprometido com a eternidade, como Cristo. Para me fazer me amar menos e amar mais o outro, como Cristo. Percebe como às vezes a gente entende as coisas erradas? Crescimento espiritual não tem a ver com conhecimento. Não tem a ver com conhecimento. Até porque, como eu acabei de mostrar para vocês, às vezes o nosso conhecimento é, além de extremamente limitado,
até mesmo no conteúdo que Deus deixou revelado a nosso dispor, e é limitado para nós, porque nós não nos dedicamos como deveríamos nos dedicar, e ainda assim adquirimos muitas vezes informações erradas, interpretamos de forma errada. Crescimento espiritual tem que resultar em conformidade com Cristo, ou seja, se o que eu estou aprendendo da Bíblia não está me tornando mais parecido com Cristo, ou eu estou aprendendo errado, ou eu estou vivendo uma coisa que poderia ser chamada de esterilidade espiritual. Eu não estou juntando a graça com o conhecimento. Eu optei só pelo conhecimento. E aí nenhum de nós é capaz de pôr em prática esse conhecimento se eu não tiver sustentado pela graça e pelo poder de Deus. É impossível para nós. Penúltimo, conhecimento espiritual não tem a ver com ativismo cristão. Ah, pastor, ninguém trabalhou mais do que eu nessa última década aqui na igreja. Então, se eu não cresci espiritualmente, ninguém cresceu. Eu conheci um zelador de uma igreja e a gente brincava, mas a brincadeira acabava sendo um choque para a gente. E a gente falava assim, o nome dele era Mané. Ninguém participava de mais culto do que o Mané. Porque ele era zelador, ele era porteiro, ele fazia tudo. Ele era o diácono mor da igreja. E assim, ele abria a igreja e ele sentava na cadeirinha lá e assistia o culto inteiro. E tinha culto lá, numa igreja grande, eu era um dos pastores auxiliares, ele assistia tudo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todo dia tinha programação na igreja, ele participava de tudo. Detalhe, ele não era convertido. A conversão dele aconteceu, já estava em Itapeva já. Mas ele serviu a igreja 35 anos. E pelo que eu soube, no final das contas, ele passou 34 anos como um não cristão. Mas a gente brincava, olha, ninguém conhece mais de Bíblia nessa igreja do que o Mané. Porque se depender de participar de estudo bíblico para aprender a Bíblia, Mané é campeão de todas. Porque ele não faltava em nenhum. Reunião de oração, reunião da SAF, da UPH, jovem, adolescente, criança, culto de domingo, culto de escola dominical, Mané estava lá em todos. Conhecimento, tempo, ativismo, produz crescimento espiritual? Não, não produz crescimento espiritual. Pode te ajudar? Pode, mas não é isso que produz crescimento espiritual. Por último, crescimento espiritual nada tem a ver com prosperidade. Ah, fulano deve ser um crente maduro já, olha como Deus abençoa, cobre ele de bens e de recursos. Crescimento espiritual? Não, prosperidade não é sinal de crescimento espiritual. E a gente tem vários no Novo Testamento. Exemplos de gente próspera, que não tinha crescido espiritualmente só por causa da sua prosperidade. E no Antigo também. Mas vamos lá então. O que seria então crescimento espiritual? Eu quero ler aqui 4 textos para vocês, com vocês, para nós encerrarmos. Crescimento espiritual é a prática aliada à nossa posição espiritual. Ou seja, a minha posição é a posição de filho por adoção de Deus. Quando eu junto a minha filiação com uma prática de vida orientada biblicamente, então eu tenho um filho de Deus legítimo, desfruto dessa posição por causa daquilo que Cristo fez, e um comportamento que é compatível ao comportamento de filho. E Paulo é talvez o autor do Novo Testamento que mais insiste nisso. Quando ele diz, por exemplo, sejam imitadores de Deus como filhos amados, ou seja, vocês têm uma posição, a posição de vocês é de filhos de Deus. Como que vocês precisam se comportar? Como filhos de Deus. Crescimento espiritual é isso.
Você já viu o menininho, quando começa a andar e começa a se soltar um pouquinho? E os passos normalmente são uma imitação genuína do pai. E os trejeitos também. Então eu tenho um sobrinho, tenho um tio, aliás. Eu tenho um tio do lado do meu pai, que ele tem a mania, ele faz isso desde quando eu me entendo por gente. Ele tem a mania de ficar puxando a calça assim, com os dois pulsos. Assim. E o meu priminho é muito mais novo que eu, né? Mas eu lembro, de uma época que nós moramos perto, né? Quando ele começou a andar, logo que ele começou a andar, a mãe punha uma calcinha. Um dia ele estava olhando, andando, ele olhando assim, ele de costas assim. Eu falei, mas é uma xerox, exato, faz exatamente o mesmo. E o andado é uma coisa que cada um tem o seu, né? E os filhos imitam o andado dos pais. O jeito de falar, o jeito de comportar, é inevitável. Quando Paulo usa essa linguagem, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Assim, olha, um filho que convive com o pai, tem uma relação de normalidade com o pai, ele naturalmente vai trazer as marcas do pai na sua caminhada. E quando eu falo pai aqui, eu estou falando pai e mãe. Crescimento espiritual tem a ver com isso. É normal quando uma criança está crescendo, ela imitar os seus pais, como é normal quando um crente está crescendo, imitar o seu Deus. Esse é o conceito de crescimento espiritual. É que, uma vez que eu tenho a minha posição em Cristo, de forma absoluta e imutável, porque aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus é algo absolutamente definitivo. As promessas do Senhor no Antigo e no Novo Testamento nos confirmam isso. Nós já estamos aperfeiçoados espiritualmente em Cristo Jesus, nas regiões celestes. Não há nada que mude minha posição. Eu sou um filho de Deus. Então meu comportamento deve ser como de Paulo. Paulo diz lá em Filipenses, não que eu já seja perfeito, mas fui conquistado para ser perfeito. Então o que eu faço? Me desgarrando das coisas deste mundo, e olhando firmemente para o autor e consumador da fé, eu corro essa carreira que está proposta. Eu estou juntando um pouquinho de Paulo e um pouco de Hebreus aqui. Eu corro essa carreira que me está proposta. É assim que é a nossa vida. Eu fui conquistado para ser perfeito. Então eu tenho que me preparar para ser o quê? Perfeito. Como perfeito é o meu Deus. Crescimento espiritual é encarar a vida como uma corrida em direção a um troféu que já foi ganhado por Cristo para você. Deus já garantiu, você é o dono desse troféu. Então vem para cá, igual o Silvio Santos, vem para cá, vem para cá. Vem para cá. E é o que Paulo fala, eu não sou perfeito ainda, mas eu serei perfeito. Porque eu fui comprado com o sangue de Cristo para ser perfeito. Não faz sentido eu andar como eu era antes. Porque eu já tenho uma nova vida, acertada e garantida para mim. Vamos aos textos. 1 Timóteo 6,11. 1 Timóteo 6,11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Ou seja, crescimento espiritual é se dedicar a viver em justiça, em amor, em retidão, em fé, em constância, em mansidão. Todas essas palavras só fazem sentido quando elas são praticadas, senão não passa de discurso. Romanos 12:2, nem precisa abrir, nós falamos disso aqui domingo. Mas não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que é crescimento espiritual? É inconformismo com o mundo, é mente transformada pela misericórdia de Deus, pela palavra de Deus.
2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. 2 Coríntios 7, 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. O que é crescimento espiritual? É aperfeiçoamento da santidade, porque Deus já nos fez objetivamente santos em Cristo Jesus. O aperfeiçoamento da santidade nada mais é do que trazer para fora aquilo que Cristo já fez do lado de dentro. Aquilo que o Espírito produziu do lado de dentro, precisa ser replicado do lado de fora. Uma vida santa. Filipenses, que eu citei agora há pouco, e quero ler. Filipenses 3, 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura, comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda plenitude de Deus. Crescimento espiritual é ser tomado da plenitude de Deus. Ou seja, é Deus por dentro e Deus por fora. É Deus na palavra, mas é Deus também na ação. É Deus na teoria e é Deus no sentimento. É plenitude de Deus. E último texto, Colossenses 2, 7. Colossenses 2, 7. Nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como foste instruídos. E aí, crescendo em ações de graça. Crescendo na vida prática, na gratidão e no trabalho. Este é o alvo de todo crente. Crescimento espiritual também não tem nada a ver com misticismo, com sentimentalismo, com psicologia barata, como a gente vê por aí. Não tem a ver com um passe de mágica, com um truque. Crescimento espiritual tem a ver com prática daquilo que se aprende. Tem a ver com a junção entre o conhecer e o viver. É o que Tiago diz: não sejam apenas ouvintes, mas operosos praticantes. Então não se mede o crescimento espiritual pelos gemidos na hora da oração, pelos arrepios, pelas lágrimas, às vezes até lágrima de crocodilo, né? Não sei se vocês já ouviram essas expressões. Mas se mede um crente maduro, que está crescendo espiritualmente, pelo jeito que ele vive, pela maneira como ele trata as pessoas. Não é pelo tempo de igreja, não é pela prosperidade, não é pelo grau de conhecimento teológico, mas é pelo que ele demonstra na prática. Não deu nem para chegar no pressuposto. Eu só fiquei na introdução dizendo o que não é crescimento espiritual e o que é. Então, na semana que vem a gente continua com o primeiro pressuposto básico, que tem a ver com os hinos que nós cantamos, né? O primeiro pressuposto, a base do crescimento espiritual é a palavra de Deus. Bondoso Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento de mexer, ó Deus, com os nossos conformismos, com as nossas conclusões, muitas vezes equivocadas a respeito da vida e da fé. E pedimos, ó Deus, que ao estudar sobre esses assuntos, nós sejamos realmente, ó Deus, confrontados, e o nosso jeito de viver, ó Deus, seja moldado realmente pela Tua palavra. E que a gente entenda, ó Pai, que não dá simplesmente para sermos teóricos da fé. Nem muito menos, ó Deus, viver no conformismo de achar que basta, ó Deus, ouvir alguma pregação, cantar um hino,
e que a vida cristã se resume a algum tipo de rotina de igreja, mas que não tem nada a ver com o restante da nossa vida. A tua palavra nos mostra o contrário. Nos mostra que a vida que o Senhor nos chamou para viver é uma vida que tem desdobramentos, ó Deus, em todas as áreas da nossa vida. E crescimento espiritual é demonstrado assim, quando todas as áreas da nossa vida estão tocadas, estão, ó Deus, sedimentadas com a tua palavra. Portanto, ajuda-nos a viver assim, ó Deus. Que o teu Espírito produza uma transformação no coração de cada um de nós, uma transformação no coração desta igreja, para que nós sejamos realmente, ó Deus, crentes mais maduros, crentes, ó Deus, cheios de fé, de conhecimento e de prática. É a oração que fazemos ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês, uma boa noite, um bom descanso, um bom restante de semana. Eu mandei um aviso lá, fiquem atentos a isso, né? Escola Dominical, nesse domingo tem um horário diferente. Essa semana gelada, como a gente gosta de fazer o café da manhã aqui no pátio, nós vamos atrasar um pouquinho o café da manhã, vai ser às 9 e a escola dominical às 10. Para ver se a gente já pega o sol brilhando lá na hora do café. Se contudo ainda estiver muito gelado, a gente faz o café do lado de dentro. Mas a preferência é fazer no jardim. Tá bom? Então, 9 e 10 da manhã, ok? Está avisado. Deus abençoe e boa noite a todos.